Amém. Glória a Deus. Aleluia. Pode sentar, queridos. Aleluia. Há uma presença sobrenatural aqui. Amém. Glória a Deus. Nós estamos vindo de uma conferência. Estávamos ontem, eu, Rafaela, Marlete, as meninas ali. Foi uma conferência extraordinária. Meu Deus, que tempo maravilhoso. Como é bom a gente tirar o nosso tempo para ouvir as instruções. Sabe, quando tem uma conferência, ontem foi a conferência de milagres, né? Super igreja para subir. Teve a conferência ontem de milagres, foi sobrenatural. Foi tão sobrenatural que a gente corria igual doido ontem lá no... Ficamos doidas mesmo, ficamos embriagadas, totalmente embriagadas, não foi? Totalmente embriagadas, uma presença sobrenatural. Os ministros, assim, com uma unção poderosa. Deus traz instrução específicas na vida de um ministro para ser liberada na nossa vida. É muito importante que a gente participe. Eu sei que nem sempre dá para participar de todos, mas se empenhe, próximo ano estar nessa conferência, vale muito a pena. Como é maravilhoso. Há chaves que são entregues em ministrações assim. Há coisas que a gente vai ouvir um culto, a gente pode ouvir um culto agora em casa, de repente muitos ficaram ouvindo em casa, assistindo em casa. Mas há uma unção nessa coletividade. Ontem tinha uma unção na coletividade, não é, Lara? Ontem a gente recebeu algo assim, muito específico, não é, Marlete? Foi sobrenatural. E foi falado muito sobre transição, transicionamento, mudanças, transformações, um tempo novo, estações novas, tempo de florescer. E é exatamente assim que a gente tem que modelar o nosso coração. Buscar entender o que passou, entender esse ano, o que conquistou, o que não conquistou. Não é isso que vai importar, mas como eu vou entrar com o meu coração nesse próximo ano. Como eu vou fechar esse ano, o que eu aprendi e o que eu vou levar para o próximo ano, o que eu vou fazer, o que eu realmente estou disposta a fazer. E, sem sombra de dúvida, algo extraordinário esperando por todos nós. Amém? Há algo extraordinário esperando por todos nós. Há tempo novo para nós. Há mudança sim, há mudança sim. A gente precisa se encher o nosso coração. E, meu Deus, não importa se o que eu planejei o ano e não aconteceu, não tem problema, pode ser agora. Pode ser exatamente agora, pode ser exatamente até o final do ano. Pode ser em janeiro, não interessa, sabe? Eu vou com ele. Kenny Ferreira falava assim, olha, não importa a situação, se for para cair, eu caio junto com Deus, se for para levantar, eu levanto junto com Deus, mas dele eu não me largo, dele eu não largo, eu pego junto com ele até o fim. E é essa palavra que a gente tem que agarrar, e a gente precisa pegar junto com Cristo até o fim. Não importa a situação, há tempo novo, é tempo de transicionamento, e nós vamos para esse rompimento, porque nós temos que romper. Essa é a vontade do Pai. É que nós venhamos a crescer. Amém? E eu quero falar sobre 7 chaves que movem o céu. Amém? Vocês estão comigo? Oh, aleluia! A gente precisa se alegrar nesse Deus tão lindo, tão bom, tão verdadeiro, tão maravilhoso. E eu quero falar sobre 7 chaves que movem o céu. Eu não peguei essas 7 chaves de um livro, eu não peguei daquilo que eu venho lendo. São coisas que vêm sendo ministradas ao meu coração. Você sabe que Deus ele quer trazer tesouros escondidos, mas estão escondidos de nós para nos revelar? E aí, quanto mais a gente entra numa intimidade com Ele, num bate-papo com Ele, Ele vai revelando e vai soltando umas chaves que vão abrir o nosso destino. Vai liberando, vai soltando e nos conectando ao nossa próxima fase. E tem chaves que Deus colocou aqui no meu coração, que eu creio que trará algo para muitas vidas aqui. Se a gente estiver conectado, fique conectado, porque eu creio que o Espírito Santo quer ministrar muito em nosso coração nessa noite. Vocês estão comigo? Aleluia! Aleluia! A primeira chave que eu quero falar começa assim: recompensa vem quando colocamos Deus em primeiro lugar. Só falando essa frase de novo. Recompensas vêm quando colocamos Deus em primeiro lugar. Essa frase está escrita num livro de Crefeld Dollar, um pregador americano, um pastor americano que eu gosto muito. E ele diz, quando tomamos a decisão certa, os céus se abrem. Quando você toma decisões certas, os céus se abrem.
Talvez alguma coisa não se abriu neste ano, alguma porta que você quis entrar muito, alguma mudança de casa, mudança de estado, não aconteceu, porque ainda não era o tempo. Porque talvez não fosse aquilo. Porque quando e está ligado ao tempo certo, os céus se abrem. E tudo corre bem, e tudo vai bem. Então, a primeira chave é: busque o Senhor em primeiro lugar. Busque a Deus em primeiro lugar. Essa tem que ser a nossa primeira chave. É a única chave que abre todas as portas. Essa é a chave mais importante. Busque a Deus em primeiro lugar. Vamos falar comigo? Primeira chave. Busque a Deus em primeiro lugar. Essa tem que ser a nossa prioridade. A prioridade do dia. A prioridade quando a gente levanta. A gente já tem que levantar, colocar os pés no chão. O inferno já tem que se abalar e o céu já tem que se mover. Amém? Algumas pessoas pegaram. Vamos de novo. Ou, quando a gente acorda, quando você colocar, você abriu o olho, desceu o pé da sua cama, quando você botou o pé no chão, o inferno tem que se abalar e o céu já tem que se mover ao seu favor. É exatamente isso que tem que acontecer. Porque o diabo, ele te odeia a mim, vai odiar sempre, vai ter a perseguição sempre. Não, Carlene, não dá essa má notícia, não. Vai. Ele só para de perseguir quando seu coração parou de bater. Enquanto estiver vivo, enquanto você estiver orando, lendo a Bíblia, buscando mudança, buscando em Deus, direcionamento, se dispondo para Deus fazer a mudança que Ele quer, Ele sempre vai perturbar. Então, isso é fato. Isso aí a gente não precisa nem se preocupar. O que Ele que tem que se preocupar? Meu Deus, levantou. Ele vai até falar, oh, meu Deus, ela levantou. Botou o pé no chão. O inferno tem que se abalar. E o céu se mover para trabalhar com você. Vocês estão comigo? Amanhã, botou o pé no chão. O inferno se abala só porque você abriu esse seu olhão. E o céu se move ao seu favor. Essa é a primeira chave. Mas como que isso acontece? Só o fato da gente saber que nós já somos filhos, herdeiros e co-herdeiros. E o primeiro versículo que fala em Mateus 6,33. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. É por isso que ela tem que ser a primeira chave. A gente coloca ela por último, porque a gente busca primeiro as coisas. E quando o negócio aperta, a gente busca Deus, porque a gente ainda fala aquela frase miserável. Minha irmã, agora só Deus para me ajudar. Não, mas e a saúde? Fulano? Não, só Deus agora, só Deus. A gente coloca Deus em último lugar, sendo que Ele tem que ser o primeiro. Busque primeiro a Deus. O segundo versículo fala, Jeremias 29:13, fala, buscar-me-eis e me acharei, quando me buscar. Eu não sei porque que ela faz isso. Amo. Buscar-me-ei e me achareis, quando me buscar de todo o coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. Buscar-me-ei e me acharei, quando me buscar de todo o coração. É exatamente isso que o Senhor quer conosco. Deus, Ele quer relacionamento com você. Deus, Ele quer relacionamento conosco. O Senhor não nos chamou, Ele não é nosso patrão, Ele não botou aqui e falou, agora trabalha. Não, Deus nos chamou para trabalhar. Ele não é o nosso patrão, Ele não nos fez para trabalhar. Ele nos criou para ter relacionamento com Ele. E através do relacionamento, amor e obediência, a gente vai sendo conduzido a fazer a vontade dEle. Mas o Senhor, não, de repente, a gente pega tanta coisa para fazer e a gente esquece o mais importante. Relacionamento. Intimidade. O Senhor quer conosco intimidade. Intimidade. Estava na academia essa semana, né? Depois de um mês sem pisar na academia, e eu vou para a academia, estou lá, né? Malhando, e aí veio uma nota no meu espírito. Quanto mais conhecemos, mais intimidade tem. Quanto mais você conhece seu pai, mais intimidade tem. A Sandra Mara não está aqui, mas eu fui na casa dela ontem, quando a gente tem intimidade. Você já chega quando tem muita intimidade. A amizade de 20 anos tem muita intimidade, não tem? Já abre a geladeira,
Cadê o café, Sandra? Não, não tem não. Me dá aí a vasilha que eu vou fazer café agora. Cadê o cuscuz? Cadê a panela? Né? Me dá um travesseiro, deixa eu deitar aqui que eu vou descansar. Não é assim, não é quando a gente tem amigo, quando a gente ou vai para a casa de um parente que a gente gosta muito e tem intimidade. Quando a pessoa tem muita intimidade na sua casa, ela deita na sua cama, ela abre sua geladeira. Não é assim? Pelo menos na minha casa é. Quem é meus amigos de verdade, a minha mãe já fala, se vira, você está na sua casa, né, Val? Val chega lá em casa, a gente já tem liberdade. Quando a gente é amigo, tem relacionamento, a gente tem liberdade. Não é assim? Se eu for na casa de algumas pessoas aqui, pela primeira vez, eu vou me sentar e eu vou esperar que me ofereça um copo com água, um copo de café. Se eu vou na casa do Val e da Rafaela, Val, eu estou com fome. Não é assim, Val? E é na hora, já chegamos da conferência 11h30. Val, o que foi? Eu vim comer, né? Eu quero comida. Faz comida aí pra gente, quase meia-noite. Sabe por quê? Porque tem intimidade. Ele vai lá e faz, porque ele é um lindo, maravilhoso. Porque é intimidade. Quando a gente tem intimidade com Deus, quanto mais intimidade, quanto mais a gente conhece, mais liberdade a gente tem no Espírito. Assim é com o Senhor. Quanto mais a gente vai para o nosso secreto, se relaciona com Deus, mais intimidade, mais crescimento. E a gente começa a entender o que Deus está falando, a estação que está mudando, qual a próxima fase, qual o próximo passo. Pai, e agora, qual o próximo passo? Ele vai falar de multiformas, uma voz suave, uma voz, uma nota, um sonho, um profeta, num louvor, numa ministração, Deus vai usar multiformas. Mas Ele quer que a gente tenha relacionamento. Em Joel 2,12 fala assim, convertei-vos a mim, de todo o vosso coração. E isso com jejum, e com choro, e com pranto. Eu sei que é uma palavra dura, porque a gente não quer ouvir a palavra jejum. A gente está no tempo da graça, né? Deus já pagou todo o preço, a gente não quer mais sacrificar nada. Mas isso é um sacrifício de amor e de louvor. Talvez a gente precisa, eu falo por mim, Carlene, você precisa jejuar algumas coisas, para que você largue, aprenda a entrar no quarto e comece a dedicar aquele tempo para Deus. Talvez seu jejum seja de comida. É o que eu mais faço, o jejum de comida, porque é o que eu gosto de comer. Então, é o que mais dói na minha carne. E entra para o quarto, ao invés de comer, entra para o quarto e vai orar. Talvez seu jejum seja celular. Eu sei que esse eu acho que deve ser o mais difícil agora, né? Nesses últimos tempos. Talvez seja o WhatsApp, Instagram, Facebook. Talvez seja a televisão. Não sei. Qual o sacrifício? Mas não é Deus já pagou o sacrifício. Mas o que eu estou falando é o meu momento de adoração. O que eu posso deixar? Pai, isso aqui, ó. Cadê o celular? Isso aqui é muito importante. Mas nada é mais importante do que ouvir a tua voz. A tua voz é a mais importante. Então, eu gosto disso, mas eu amo o Senhor. E por isso eu vou deixar isso. E eu vou entrar no meu quarto. E eu quero ouvir a sua doce voz falando comigo. Pai, eu vou entrar aqui agora porque eu quero ouvir a sua voz. Me corrigindo, me repreendendo, me amando, me dizendo o que eu devo fazer. Essa tem que ser a nossa primeira chave. Só com ela nós vamos conseguir abrir as outras portas. Enquanto a gente não entra para o nosso quarto, as demais coisas vão tomando a nossa mente. E vai tomando de uma tal forma que a gente se perde, a ponto da gente não ouvir mais a voz de Deus, não ouvir mais as direções. Deus fala, vai por aqui, eu vou por aqui. Deus fala, vai por aqui, eu vou por aqui. Porque eu estou tão surda espiritualmente que eu não consigo mais ouvir a doce voz do Espírito Santo de Deus. Por um simples fato. Deus está conectada demais às coisas daqui. E, na verdade, eu preciso estar conectada às coisas do alto. É as coisas do alto que são importantes. E Deus, Ele quer se revelar a mim e a você. Ele quer entregar tesouros que estão escondidos. Não é escondido, é escondido de mim, porque eu não busquei e Ele está querendo me revelar. Bora, Carlene, eu quero revelar algo a você. Bora, minha filha, eu quero te dizer qual é o plano para 2020. Aí, o que a gente faz? A gente mesmo faz o plano. Pai, olha, eu quero isso, eu quero aquilo, e prega ainda na parede. Já fiz muito isso. Prega muito. Eu quero tudo isso em 2020. Casa, carro, casamento, e eu boto lá e prego lá e fico olhando todo ano. E Deus, de repente, Ele quer dar outra instrução para você.
De repente você está querendo uma viagem para a Bahia, Deus está querendo te levar para outro lugar. E a gente fica... Bahia. E Deus está querendo mostrar outra coisa, Sandra. Eu quero outro lugar para você. Mas a gente, limitadamente, a gente fica pensando só naquilo. E um foco total naquilo que eu quero. O foco total não tem que ser no que eu quero, mas no que o Senhor quer. Porque a vontade dele é que é boa, é que é perfeita e que é agradável. E ele já foi lá, ele já viu e ele já fez o nosso... Ele conhece todos os nossos dias. E ele já sabe que está preparado para a Sandra, para o César, para todos nós. Só ele sabe. E como que eu vou saber o que ele sabe? Intimidade. 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 Quanto mais eu ando com ele, mais eu tenho a cara dele. A Neidinha, com quem que ela se parece? Quando eu olho para a Neidinha, eu fico caçando quem? Me ajuda, gente. Ai. Quanto mais eu olho para a Neidinha, quem eu sinto falta ali do lado dela? Pastor Jones. Quando você olha para o pastor Jones, se ele estiver sozinho, a primeira coisa, cadê a irmã Neide? Não é? Não é? Você olha para Sandra e vê César. Se você vê César e não vê Sandra, cadê a Sandra? Cadê a Sandra? Sandra, cadê o César? Até um é a cara, impregnado na cara do outro. Rafael e Val. Meu Deus, não dá para pensar, não dá. É a mesma cara. Um é a personalidade. Virou um, porque um casamento você vira um. Não é assim? É para ser assim. Quando a gente vê um, já fica atrás, né? Porque é intimidade. É assim que nós temos. Nós temos tanta intimidade. Quando a pessoa olhar para você, menina, mas você parece, você é Jesus. É literalmente Jesus. Você tem uma presença que é diferente. Ela precisa ver Deus em você. Ela precisa ver Deus nos seus olhos. Ela precisa ver Jesus. Quando você chega, que você abraça, fala alguma coisa, a pessoa tem que sentir aquela presença e fala, meu Deus, tem alguma coisa diferente em você. O que você carrega é tão poderoso que só o fato de você olhar nos olhos dessa pessoa, ela começa a ver a presença de Deus. As pessoas até falam, você tem uma paz. Não é assim? Não é quando você sorri, né, Sandra? Ministra a palavra, né, Val? Ser diferente, né, Val? Ser diferente. Não é assim? Pelo comportamento, pelas direções de Deus e pelo olhar de amor. E por isso que a gente precisa buscar essa intimidade. Lucas 12:34 fala assim, porque aonde estiver o seu tesouro, ali estará também o vosso coração. Queridos, há tesouro maior do que a presença de Deus em nós. A Bíblia fala para a gente buscar a sabedoria. Busque a sabedoria, busque. Ela vale mais do que ouro, ela vale mais do que prata. Busque a sabedoria, e a sabedoria ela só vem de Deus. Como que a gente vai ter sabedoria se não tem um relacionamento com Deus, que é a própria sabedoria? Não é? Não é isso? Como? Porque a gente fica assim, sabedoria, mas sem relacionamento. Sem relacionamento precisa dessa intimidade com Deus, a ponto de chegar, de conversar, de chorar, de falar, de se jogar na presença dele. Pai, eis-me aqui, eu estou assim, eu estou assada, as minhas dificuldades, as minhas debilidades, e a gente tem que ir para o colo dele, é ele que é importante, ele é o mais importante, fique lá, até você sentir o bálsamo da alegria, até você sentir a presença grandiosa e gloriosa. Veio na minha mente agora um testemunho que eu fui numa conferência de mulheres, né, e uma filha de pastor, que ela foi adotada por um casal de pastores, ela contou algo muito interessante, muito importante. Ela falou assim, que ela vinha tendo pensamentos muito ruins, uma mulher muito inteligente, formada, e com família, com filhos, e ela vinha ouvindo vozes e pensamentos muito ruins. E ela sentindo muita opressão, muito deprimida. E ela ligou para a mãe dela, que é pastora, inclusive. E ela ligou para a mãe dela e falou assim, mãe, eu estou desistindo de tudo. Veja bem isso. Mãe, eu estou desistindo de tudo. Imagina uma mãe ouvir isso. Mãe, eu vou dar fim à minha própria vida. Veja bem. Uma mulher com toda uma estrutura, com tudo. Eu vou dar fim à minha própria vida. Você imagina uma mãe ouvindo isso. Sabe qual foi a solução? A mãe dela, muito sabiamente, pegou o telefone e falou assim, tudo bem, filha, eu entendo o que você está passando, mas a partir de hoje,
Você vai acordar 5 horas da manhã. Olha que sabedoria. Você vai acordar 5 horas da manhã. E você vai para a sala, você vai tomar um copo com água e você vai começar a orar em línguas. E você não precisa nem abrir a Bíblia, não. Você vai orar. Essa foi a instrução que ela deu. Você vai orar até você sentir a doce presença do Senhor. E você vai ficar ali orando. Ela disse que acordava 5 horas da manhã e ela ficava olhando no relógio. 5:01, 5:02, 5:03, 5:04, 5:05 e nada acontecia. E ela orava, e ela chorava, mas nada acontecia. Isso foi pelo primeiro dia, segundo dia, terceiro, quarto dia, eu não me lembro. Ela disse que começou a ouvir uns passos. Na cozinha, indo para a sala. Ela começou a ouvir uns passos. E o Senhor veio na direção dela. E Deus trouxe uma cura sobrenatural. Como ela tinha sido abandonada pela mãe na enfermaria, ela disse que Deus deu uma visão para ela. Ela na enfermaria, quando a mãe deixou, ela tomando banho na pia, ela via um anjo vindo e abraçando ela e cuidando dela. E ali Deus ministrou para ela: eu nunca te deixei. Eu nunca te abandonei. Porque é exatamente isso, mesmo que a mãe abandone, o Senhor não abandona. E Deus veio com aquele bálsamo e o Senhor ministrou a cura. Daquele dia em diante, ela foi totalmente restaurada. Porque ela vinha sempre pensando: por que eu fui abandonada? Por que eu fui abandonada? Apesar de ter tido tudo. Mas aí Deus veio e ministrou no coração dela. Queridos, não há nada que resista a um tempo de intimidade com Deus. Você quer cura? Você quer libertação? Seja lá o que for, material, espiritual, não há nada que resista. E que não seja revelado quando a gente está em intimidade com Deus. É nessa intimidade que a gente vai encontrar a verdade sobre nós e o que Deus quer mostrar e o que quer fazer em nós e através de nós. Enquanto a gente está emocionalmente agarrado a situações, Satanás é ali que ele opera. É ali que ele opera, é no campo da emoção. E a gente fecha esse campo da emoção, esse ciclo vicioso, quando a gente se dispõe a ficar ouvindo a voz do Espírito Santo. Então, não sei se você vai levantar 5 horas da manhã, mas eu sei que você e eu vamos nos levantar todos os dias e tirar um tempo de oração com Deus. Um tempo de intimidade com Deus. Sente lá. Tem dia que eu sento e eu não consigo nem orar. Eu fico só orando em línguas, eu não consigo nem ler a Bíblia, às vezes o sono é grande. Mas eu fico lá até eu sentir e perceber a presença do Senhor falando comigo. E tem que ser assim todos os dias. E você precisa fazer isso condicionalmente, porque a sua carne nunca vai querer. Ela nunca vai querer que você entre no quarto, feche a porta e fale com o teu Deus. É impressionante como a gente, quando está angustiado, você fecha a porta e fala: agora é eu e o Senhor. E você se coloca a ouvir e você sai dali com a sua resposta. É impossível você não sair com a sua resposta. Queridos, não é Deus que está mudo, é a gente que fica surdo. Deus nunca se calou. O Senhor está falando o tempo todo no seu espírito e na palavra. É você e eu que precisa pedir a Deus para curar essa surdez espiritual. Essa surdez espiritual que tem fechado os nossos ouvidos e impedido que a voz do Senhor venha falar ao nosso coração para que haja mudança e transformação na nossa vida. Amém? Então pense hoje, o que você precisa mudar? Amém? Quanto mais intimidade, mais liberdade. Amém? Segunda, só falando, Jeremias 33:3 fala: clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Que não sabe. Quantas coisas poderosas Deus quer fazer em você, através de você e para alguém. Foi essa revelação que a gente teve na conferência, não é? Deus quer fazer a mim, em mim, através de mim, para o outro. Até porque tudo que Deus faz para nós, não é para nós, é em favor do outro. Deus quer me curar, para que através de mim haja cura nela. Oi? Amém? Você já foi uma resposta, amém? Quem estava querendo dormir já acorda. A doce e forte voz do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Jeremias 29:12 fala assim: então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. É você e eu que tem que clamar. É você e eu que tem que ir lá para o quartinho do pensamento. Para o quartinho da adoração, amém? Aleluia. Eu assisti um filme
Jesus, porque a hora corre tanto. Eu assisti um filme que chama Clique. Não sei se todo mundo já assistiu. Um filme que tem umas partes boas, uma profundidade nos ensinamentos. E o ator, eu já achei aquele filme várias vezes, morro de rir e eu choro. Choro todas as vezes naquele filme, que é muito interessante. Ele recebe um controle, ele reclamava muito da vida dele, ele queria muito sucesso, muito poder, muito sucesso. E ele abria mão de estar com a família em busca desse poder e de sucesso. E ele ganhou um controle que ele poderia acelerar as partes chatas de estar com a família e o tempo. Ele poderia acelerar esse tempo. Ele acelerou tanto esse tempo que ele perdeu a melhor parte. E a pessoa que deu, que é o morte, né? O morte que deu o controle para ele, falou assim, cuidado, porque nessa sua busca de poder, você pode estar buscando um pote de sucrilhos, ao invés do pote de ouro. E na busca da nossa vida, às vezes é isso, a gente corre tanto atrás de tantas coisas, em busca de poder, em busca de sucesso, em busca de reconhecimento, e de repente você chega lá onde você quer chegar, e adivinha o que tem no pote? Sucrilhos. E você perdeu a melhor parte, a sua intimidade com teu Deus, e a sua família. Você perdeu o melhor, o ouro. Amém? Chama Clique. Depois vocês dão uma olhadinha lá. Nessa mudança, a gente precisa mandar a nossa alma calar. A Sandra não está aqui hoje, mas ela fala assim, alma, como é que ela fala? Alma sua louca, fugida do agapap, se cala, se acalma. E tem uma amiga minha que ela ora assim, alma, se cale. E espírito, se submeta ao Espírito Santo de Deus. Tem dia que eu tenho que falar, ei, alma, cala a boca, cala a boca. Espírito, se submeta ao Espírito Santo de Deus. Quando a carne está gritando, quando a emoção está gritando, e a gente fica querendo tomar decisões sem ouvir o Espírito Santo de Deus, vai tomar decisão errada. Vai tomar decisão errada. E a colheita é terrível. Eu falo que algumas colheitas são como a colheita maldita. Quem já assistiu esse filme terrível? Colheitas malditas, por conta de plantações e decisões tomadas erradas antes da direção de Deus. Então, muito cuidado para não ter uma colheita maldita. Ouça, entra para o seu quarto e ouça, só saia e tome decisões sérias na sua vida, e até as decisões mais simples que a gente acha simples, com a direção do Espírito Santo de Deus. Amém? Diga a sua alma para ela calar. Dá ordem a ela. Peça para ela se sujeitar ao Espírito Santo de Deus. A alma cala. A alma se cala. Amém? Segunda chave. Eu vou correr, senão a gente vai ter que fazer 3 cultos para falar 7 chaves. Eu estou na segunda. A segunda chave, seja grato. Seja grato. Amém? Vamos lá. Segunda chave. Seja grato. Seja grato. Aleluia. Salmo 92, 12 fala assim, como é bom render graças ao Senhor e anunciar de manhã o teu amor e de noite a tua fidelidade. Sandra, eu não sei porquê, mas esse versículo, Deus me trouxe você na minha mente. Deus me trouxe essa mulher. Sabe o que ela faz de manhã? Ela sai para fazer caminhada como um propósito para encontrar vidas e anunciar o Evangelho. Meu Deus, eu acho essa mulher impactante. Isso é Evangelho. Isso é uma atitude que Deus quer da gente. Ela sai para caminhar com um propósito único de encontrar alguém e falar do amor eterno. Querida, é só isso que Deus quer. Meu Deus, mas eu não sei falar. Gente, um abraço faz toda a diferença. Essa semana eu fui entregar um produto e quando eu fui entregar, o olho dessa pessoa que foi receber da minha cliente estava tão triste. Eu só olhei para ela, filha, você não sabe o tanto que Deus chama. Olha, mas Deus chama tanto, tanto, tanto. Eu só comecei a falar de amor. Eu falei, não liga para nada que está acontecendo. Só seja grata a Deus. Deus tem uma história linda para você. É fato. Fração de segundos, essa pessoa já começa a se derramar na sua frente. E é incrível como Deus começa a ministrar no seu coração o que você precisa ministrar. Queridos, nós estamos aqui, praticamente, são 3 cultos por semana. Nosso pastor ministra, nós estamos com depósito cheio. Todos nós estamos aqui com depósitos cheios de palavra. Para quê? Para derramar essa palavra. Nós precisamos nos levantar. Você abala o inferno, é falando da palavra de Deus. Sai, comece a prestar atenção. Pai, eu me levantei hoje
Para quem? Para quê? Por quê? Há motivos. Vai lá. Val deu um testemunho ontem, achei lindo ele falando que tem uma moça grávida, que todo dia ela cozinha, ela faz a comida, mas ele chega lá e vê ela lavando aquele tanto de louça, e ele corre lá e faz a comida toda para ela. Quando ela vai, ela fala que está cansada, que tem que fazer a comida, ele já fez. E ela fala, esse rapaz é diferente. Olha, gente, só porque ele se dispõe a fazer a comida, a disposição dele já mostra Jesus. Não, sabe, só falar do amor. Olha, o Senhor te ama, Deus te ama demais, você é um sucesso. Essa situação vai passar. Essa situação vai passar. Basta isso para uma pessoa já abrir o coração e já criar nela uma esperança, uma expectativa de que algo maravilhoso vai acontecer. E a forma que a gente tem para ministrar. Eu tive uma oportunidade todo ano, alguém que conhece a Abrace? A Abrace é uma sociedade de câncer de criança. Tem o hospital da Abrace. Mais ou menos, acho que 4, 5 anos, eu faço parceria com eles. Todo ano, lá no Mané Garrincha, eles fazem uma big festa para as crianças e levam as crianças. E tem aquele negócio de Papai Noel, e comida, e festa, e brincadeira. E muita gente se faz de voluntário, né? Vai como voluntário para pintar a unha, para fazer, né, maquiagemzinha, para fazer desenho. E sempre eles me chamam para fazer maquiagem. Minha prima parceira lá, Carlene, vem fazer maquiagem. As meninas adoram maquiagem. As mães estão lá com as crianças, vão para lá fazer maquiagem. Eu falei, bora. Eu vou para lá sempre eu saio de lá mudada. Toda vez que eu passo uma manhã com aquelas crianças, eu saio de lá mudada. E a primeira criança que eu maquiei chama Elizabeth. Ela é linda. E ela eu comecei a maquiar, tem 13 anos, a coisa mais linda. As meninas hoje são apaixonadas com maquiagem. Quem é mãe aí sabe, né? E ela pediu para eu maquiar e o cílio dela bem grandão. Eu falei, meu Deus do céu, que cílio é esse? Ela não tinha um remédio que eu tomo. Quase que eu ia pedir a receita do remédio por causa do cílio. Aí depois eu me toquei que esse remédio não é do cílio. E ela falou, eu falei, mas por que você toma esse remédio? Ela, porque eu tenho câncer no rim e nas trompas, no útero. Gente, uma criança de 13 anos, com câncer. E você acha que ela estava triste? Você acha que ela estava feia? Ela queria se maquiar e ela estava linda, um sorriso do tamanho do mundo. E eu falei, e ela queria aula de maquiagem. Eu vou dar uma aulinha para ela depois, marcar com as crianças. Um monte de criança lá quer aula de maquiagem. Eu falei, vai tudo para minha casa que eu vou ministrar cura nesse povo tudinho, porque lá a gente não pode orar. E aí foi a ferramenta. Mas ela linda, e a mãe com mais 2, e todas com um sorriso no rosto. E eu falei, não, gente, pelo amor de Deus. E eu ainda fico, às vezes, me preocupando com meu filho, às vezes, né, perturbando a cabeça, porque o menino não gosta disso. Não. E aí você olhando para aquela mãe, naquela situação, com a filha de 13 anos, com câncer no útero, câncer renal, olha só a situação. E nessa são várias lá. E sorrindo, e simplesmente sorrindo. E a gente tem um filho saudável, tem uma família saudável, está reclamando, está chorando, está desesperada. Meu Deus, o que é que não pode ser mudado na sua vida? O que é que pode nos afastar desse amor de Deus? O que é que Deus pode, assim, Deus não pode fazer isso na minha vida? O que? Fala para mim. Gente, você chega na sua casa agora depois do culto, você vai jantar. Você vai colocar comidinha para os seus filhos saudáveis, menino brincando, quebrando, os catarrentos, tudo lá. Gente, as coisas mais lindas do mundo. Eu chego em casa beijando meu filho. Eu chego em casa, filho, como eu te amo? Como você é muito lindo, 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 lindo. Voltei apaixonada pela minha casa, pelo meu filho. Toda vez é assim. Olha, quando você estiver reclamando demais, vamos lá comigo? Bora, vamos lá no Hospital do Câncer, vamos para a gente mudar a nossa visão, mudar a nossa realidade, mudar a nossa expectativa. Não espere ser grata a Deus quando a saúde vai embora. Né? Quando muita gente fica doente, aí fala, oh meu Deus, eu era feliz e não sabia. Lembra dessa frase? Eu era feliz e não sabia, cheio de saúde, uma família bonita, tudo para avançar. E a gente passa o tempo reclamando, sem observar os feitos do Senhor na nossa vida. Quantos feitos do Senhor na sua vida? A gente esquece de olhar para uns filhos saudáveis, para uma família grandiosa, cheia de situações, é normal algumas situações, mas que a gente vai rompendo. Mas a gente fica focando nas coisas erradas, ao invés de focar naquilo, meu Deus, como o Senhor é precioso, olha que filho maravilhoso, olha que família linda que eu tenho, Pai, olha que casa, obrigada, Senhor. Você pode até não estar satisfeito com a sua casa, mas seja grata por ela. Creia para a próxima casa. Declare a próxima casa, mas seja grato pelo que você tem agora. Creia para o que você precisa, mas não seja
ingrata pelo que você não tem. E nesse seja grato, Salmo 1 Tessalonicenses 5,18 fala assim: deem graças a todas as circunstâncias, porque esta é a vontade de Deus. Eu vou ler de novo. Deem graças em todas as circunstâncias, porque esta é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que a gente tenha um coração grato. Esta é a vontade de Deus. Ou seja, não é da vontade de Deus um coração ingrato, um coração murmurador, um coração que só reclama, um coração que só nada tá bom, né? Tem casa que eu chego e eu falo: que casa linda. Ah, é porque você não viu o defeito aqui nessa parede. Eu não estou nem vendo o defeito. Né? Às vezes eu estou assim: meu Deus, a minha casa tem que pintar. Meu Deus, casa maravilhosa, que abrigo maravilhoso. Não é? A gente fica focado no defeito. É porque você não viu essa cerâmica que está manchada. Vem cá para você ver. Ó, não é? Nossa, que carro lindo. Minha filha, é lindo, mas eu vou te falar, dá um trabalho esse carro, eu tenho que pagar um IPVA. Você não tem noção. Você orou para chegar o carro. Quando o carro chegou: não, minha filha, mas Deus me livre, é melhor andar de Uber. Porque, meu Deus, e a gente começa a reclamar daquilo que a gente orou e Deus trouxe para a gente. E a gente começa a não dar valor. Não espere perder para ser grato, para você falar essa frase: eu era feliz e não sabia. Só é grato pela saúde, infelizmente, a maioria que hoje não tem saúde. Comece a pensar sobre isso. Amém? Vocês estão comigo? Aleluia. Aleluia. Tire foco do que você não tem, coloque foco naquilo que Deus já te deu, coloque foco naquilo que Deus colocou no seu coração. Terceira chave. Fala comigo, terceira chave. Ame. Simplesmente ame. Simplesmente ame. Esse eu quero que vocês leiam. Está lá comigo, 1 Coríntios 13, de 1 a 13. Aleluia. Deus é bom. Aleluia. Aleluia. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Amém? E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Você pode ter o dom que Deus deu, porque Deus deu para usar para outro. Você pode entregar todos os seus bens. Você pode ser a pessoa mais caridosa. Você pode ser uma mulher e um homem de fé, declarar fé todos os dias. Você pode ser o xalabacaia. Você pode ser o que for, minha filha. Mas se não tiver amor, de nada adianta. Se não andar em amor, não vai adiantar. O princípio é o amor. E é por isso que Deus, né, o segundo mandamento vos dou: ame uns aos outros, como eu vos amei. Um amor de sacrifício, um amor de entrega, um amor de amor, um amor de doação. Esse é o verdadeiro amor. Amém? Vocês estão comigo? Deus, em João 3,16 fala: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é esse amor, e dentro desse amor eu só quero falar para a gente como trabalhar esse amor. É não julgar. Como trabalhar? Nós não fomos chamados como juízes, nós fomos chamados para amar. Nós não fomos chamados para julgar, nós fomos chamados para amar. Essa é a convocação que Deus deu para nós. Você foi convocada para amar. Você foi chamada para amar. Nós não fomos chamadas para julgar. Nós fomos chamados para amar. E é nesse amor, esse amor é que liberta. Esse amor é que cura. É esse amor, aquele amor que a gente... Como que eu amo o outro? Amar Rafaela é muito fácil.
conheço muitas qualidades dela, está perto de mim. Difícil é amar aquela pessoa que você acha que é difícil. E a gente tem uma tendência podre e muito forte de criticar o outro. Não gosto dela. Meu santo não bate com ela. Olha isso, como que Satanás trabalha muito no nosso mental sobre isso. Eu não gosto do jeito dele. Olha, eu não gosto, meu santo não bate com aquele menino, com aquela menina. O santo que habita em mim, ele tem que bater com todo santo. Amém? Não, meu santo não bate com ela, seu santo tem que bater com todos. Porque se você não ama o seu irmão, filho, deu ruim para você. A gente não está aqui para bater santo ou não bater santo, está aqui para amar. Amar não quer dizer que eu vou andar colado. Amar não quer dizer que eu vou estar dentro da casa do outro, o dia todo o tempo, ligando toda hora. Amar é respeitar um ao outro, sem acusação. Você não foi chamada para acusar. A gente já tem juízes demais, né? A gente não foi chamado para ser juiz. Você foi chamado para amar. Comece a apontar as qualidades. Começa a olhar para aquela pessoa que você não é tão chegada e começa a se chegar a ela. Começa a dar beijo, a dar cheiro. Começa a ser bênção na vida do outro. Porque assim você vai conhecer e a máscara vai cair. Você vai falar, gente, mas eu pensei que essa pessoa era tão assim, tão assado. E não é nada disso. Você vai amar essa pessoa. Daqui a pouco está uma amizade maravilhosa. Porque a gente tira a capa de julgadora e coloca o verdadeiro amor de Deus. Se você diz que ama a Deus e não ama o seu irmão, você é mentiroso. Se você diz que ama a Deus e não ama o seu irmão, você é mentiroso. E é muito forte, a gente precisa trabalhar isso muito forte, porque a gente tem uma tendência a gostar de um certo perfil e não gostar de outro perfil. Não gosto dela, dá trabalho demais. Mas Deus não chamou a gente para apontar. Deus chamou a gente para amar. Para zelar pela vida um do outro. Para ser suporte. Então, esse verdadeiro amor é que a gente precisa buscar todos os dias. Não julgueis, não fomos chamados para julgar. Deus não nos chamou para julgar. Próximo, quarto é o perdão. Quarto é o perdão. Em Mateus 18, 21... Eu vou ler só essa, senão não vai dar tempo. Aleluia. Aleluia. Mateus, eu falei 18, né? 18, 21. Aleluia. Eu acho que eu errei, gente. Mateus 18, 21. É isso mesmo? Aleluia. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhes perdoarei? Até 7 vezes? Jesus lhe disse: Não. Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. 70 vezes 7 dá quanto? Quanto? É isso aí, 490? 490. A gente não quer perdoar a primeira vez, né? Brigou, pisou no calo, não quero nem ver mais sua cara, não gosto mais de você, não olhou para você hoje, não, muito chato, muito metida, não gosto, não olho mais. 70 vezes 7. Então, que a gente fique com essa daí. E outro versículo fala que se você não perdoar, se não perdoar, não será perdoado. Está em Marcos 11, 25. Esse foi o versículo que mais abriu meu coração em relação ao perdão, porque eu pensei, peraí, se eu não perdoo meu irmão, eu não serei perdoada, mas é agora que eu saio perdoando todo mundo. Todos os dias eu faço a lixeira mental. Peraí, quem aqui que eu estou com algum resquício, algum sentimento? Nosso celular tem uma lixeira. A gente não fica esvaziando o celular para poder liberar espaço. Assim tem que ser na nossa mente. Peraí, qual é o lixo que está na minha mente aqui? Qual é o pensamento ruim sobre fulano? Joga no lixo. Qual o apontamento que está sobre fulano? Joga no lixo. Qual, sabe, o pecado que está rondando? Joga no lixo. Começa a criar essa lixeira na sua memória para você liberar espaço na sua mente para o amor e para ouvir a voz de Deus. Vai jogando no lixo. Tudo é lixo, gente. Se não é da vontade de Deus, se vai contra a vontade de Deus, tudo é lixo. Amém? O 5, seja suporte
suporte na vida dos outros. 5, seja suporte na vida dos outros. Nós fomos chamados para dar suporte. Nós não fomos chamados para ficar sozinho. Você foi chamado dentro da sua família para ser suporte na sua família. Você foi chamado nessa igreja local para ser suporte nessa igreja local. Ninguém cresce sozinho, ninguém avança sozinho. Deus, Ele nunca nos chama para a gente ficar sozinho, é na intimidade com Ele, para sair e se juntar aos outros e crescer. A gente só cresce em unidade, nessa unção coletiva, nesse movimento coletivo. A gente precisa um do outro para lapidação. Eu preciso da Rafaela para me lapidar, a Rafaela precisa de mim para lapidar, eu preciso da Neidinha, quando ela chega mansa, com esse sorriso lindo, me dá umas lapidadas, quero dizer lapada, e ela dá umas lapadas sorrindo. Tem hora, eu não sei quem é o que eu fico mais estremecido, se é com o pastor Johnson ou com ela, que ela dá umas lapadas sorrindo. Não é assim? E eu amo, porque é exatamente isso. A gente precisa ser lapidados uns pelos outros. E a gente precisa ter a humildade de saber ouvir, porque quem nos lapida são os que mais nos amam. Amém? Quem ama, corrige. Minha mãe fala tudo isso, sempre assim, quem ama, e eu falo, corrige. Então, quem ama, corrige. Então, nós precisamos dessa lapidação diária para a gente crescer, porque é nisso que está o avanço. Amém? O 6, mantenha o foco e não se distraia. Gente, quando Moisés queria tirar o povo do Egito, ele foi lá, né, dar ordem para tirar o povo do Egito. Está lá em Êxodo 5:9. Pega comigo lá. Êxodo 5:9. Olha só. Êxodo 5:9 fala assim: agrave-se o serviço sobre estes homens, para que se ocupe nele e não confie em palavras mentirosas. Então saíram aos pastores do povo e seus oficiais e falaram ao povo, dizendo assim a Faraó: eu não vos darei palha, e de vós mesmos, e tomai vós a palha onde a achardes, porque nada se diminuirá de vosso serviço. Aqui ele está falando o seguinte, ele pediu para aumentar o trabalho do povo, para que o povo não tivesse tempo para adorar a Deus. Quanto maior o trabalho, menos tempo para adorar a Deus. E lá no Egito era exatamente isso que ele fazia. Esse povo está com tempo ocioso, está com tempo demais para adorar o Deus deles. Vamos aumentar o serviço. Então, muito cuidado. Porque aquilo que é lícito para nós, como o trabalho, como aquilo, tudo que é lícito, pode estar te tirando da liberdade de adorar a Deus. Então, muito cuidado. Nosso trabalho pode nos distrair. Não vou nem falar que celular nos distrai, porque isso aí distrai muito, né? Todas as outras distrações. A ansiedade, a perca de tempo, a conversa, muitas coisas nos distraem. E a gente precisa ir para esse movimento de Deus. Se retirar várias e várias vezes. Jesus, ele se reunia com o povo, orava, fazia a cura, fazia isso, daqui a pouco ele se retirava para orar. Era assim que o Senhor fazia. Ele estava aqui com a multidão. Daqui a pouco ele saía para orar. Ele estava com a multidão. Ministrava a palavra, curava, mas saía da rodinha. Ele ia para ouvir a voz de Deus. E ele falava, eu faço o que o meu Pai me manda. Eu faço o que o meu Pai falou para eu fazer. E é exatamente isso que a gente precisa fazer. Se distrair, buscar, tirar as distrações e estar mais atenta à vontade de Deus. Amém? E o 7, eu acordei hoje pela manhã e fortemente eu ouvi 3C. Creia, confesse e confie. Eu acordei, botei os pés no chão, veio essa palavra. Ainda bem que eu tinha um caderninho perto da minha cama que eu anotei. Creia, confie e confesse. Grandes mudanças aconteceram na minha vida quando eu estava numa fase de crer, confiar e confessar. E eu ficava confessando no meu carro. Eu vou fechar com esse testemunho.
né? Eu não sei se alguém já ouviu aqui, mas eu sempre gostei muito de carro e eu tinha o sonho de ter carro. E eu ficava, meu Deus, eu quero um carro, eu não gosto de andar a pé, eu sofria com aquele negócio de andar a pé e ônibus eu passava mal. E eu sempre queria. E eu falava assim, desde menina, eu vou ter um carro. E minha mãe falava, vai, minha filha, quem sabe um dia, um Fusca. Tá repreendido, eu falava assim para ela, tá repreendido, mãe, eu quero outro carro. E eu comecei a trabalhar com Volkswagen e o primeiro carro que eu desejei na minha vida foi o Gol, porque estava começando, né? A gente sempre pensa assim, eu estou começando, eu pego um básico, não é assim? Quando a gente vai ter o nosso primeiro carro, e eu confessei que eu queria um Gol pé duro, 2 portas. E eu falava, Deus, eu quero um Gol pé duro, 2 portas. Creia, confesse, confia. Deus, eu quero um Gol pé duro, 2 portas. Qual o carro que veio para mim? Me ajuda, gente. Qual o carro que veio para mim? Cuidado com o que você pede. Veio, gente, e eu me alegrei muito, porque não foi o que eu pedi. E eu me alegrei com aquele carro e peguei o meu Gol, pé duro, 2 portas e beleza. E eu falei assim, Deus, daqui 3 anos eu troco esse carro. Próximo carro, aí eu fiquei declarando, vai ser um Gol, é porque eu trabalhava em Volkswagen e a manutenção barata e um carro muito bom, e os homens gostavam muito de Gol, e assim, aí eu ficava, né, que eu queria um Gol, e aí eu ficava declarando, Deus, agora eu quero um Gol, 4 portas, agora sim, eu quero com direção hidráulica. Aí eu ficava, né, evoluir, um pezinho de fé, né? Você teve um, aí você vai aumentando a fé, você já vai ficando mais confiante. Deus, eu quero um Gol prata, 4 portas com direção hidráulica. Eu ficava confessando isso, nem conhecia essa palavra da fé. E eu ficava confessando. 3 anos depois, qual o carro que eu tive? Com direção hidráulica. Aí Deus foi generoso, que ele falou, meu pai, sabe nem pedir. Me deu com travas, veio com travas. Esse eu falei, nossa, veio com um tiquinho a mais, né? Veio com um tiquinho a mais. E aí, gente, vem outra. Aí, beleza, eu falei assim, agora eu vou confessar o carro que eu quero. Eu já estava vendendo carro da Volkswagen e tinha um carro que eu era apaixonada, o Polo. E o Polo, eu falava, meu Deus, esse carro é maravilhoso, porque ele tem o motor do Golf, mas ele é feminino, o jeito dele é tão bonito, é um carro mais pequenininho, aconchegante e hatch. Aí eu botava a mão assim no 0. Pessoa de vez de confessar logo o 0. Oh, meu pai. Mas tudo bem, a gente está crescendo em fé, amém? Eu botava a mão no 0 e falava assim, daqui a 3 anos eu vou comprar esse carro usado por 20 e poucos mil. Gente, tem paciência, crescendo em fé. Eu era vendedora do carro 0. De vez de eu confessar o negócio logo de uma vez, mas tudo bem, espera que houve uma evolução e estamos crescendo. Vai brilhando mais e mais até de ser perfeito. E aí eu cheguei e falava assim, daqui a 3 anos eu vou comprar esse carro por 20 e tantos mil, vai ser o Polo prata completo, com ar-condicionado. Completo, Deus, ó, vidro elétrico, ar-condicionado, nada mais de fazer isso, eu quero completo. Beleza, orei, declarei, eu lembro como hoje, botando a mão no carro 0 e confessando o usado. Eu lembro como hoje. Gente, 3 anos depois, eu tinha saído da Volkswagen e sempre eu falava na minha cabeça, em 3 anos eu troco o carro. Eu sempre declarei, não sei porquê, sempre declarei isso. E aí, quando foi 3 anos, eu estava lá andando no Polo, o Polo caindo, era o Gol, né? O Gol já bom de trocar. E eu esqueci, porque eu já estava em outra empresa, trabalhando em outra estrutura, nem estava pensando nisso. Só que chegou a época de trocar o carro e eu lembrei, 3 anos, eu tenho que trocar o carro. Qual carro que eu vou pegar? Não lembrava mais da oração. Você sabe que tem coisas que você ora e você esquece, mas Deus traz a sua memória? No tempo de acontecer, Deus traz a sua memória, aquilo que você pediu para Ele, você já esqueceu, mas Ele traz a sua memória. 3 anos depois, eu estou subindo para o Taguatinga Centro. 3 anos depois, quando eu vou subindo, passa um Polo prata assim do meu lado. Veio aquela isso aí que vocês falaram. E aí eu falei, meu Deus, é o carro. Meu Deus, é o carro. Eu tomei aquele choque. Meu Deus, a oração que eu fiz. E o Dudu, o que foi, mãe? Eu recebi em nome de Jesus. Eu tomei posse do carro que ia passando. Pronto, daquele dia em diante eu fui atrás. Qual foi o carro que eu tive? Usado. Fui muito feliz. E aí, com esse carro, aí depois eu já comecei, já mudei. Aí o próximo carro já foi um outro carro que eu vi e falei assim, agora vai ser esse carro, que é o carro que eu estou hoje, né?
que eu trabalho para uma empresa que o carro é rosa. Eu falei, pai, agora eu quero um carro rosa, zero, completo, não vou pagar nem IPVA, nem segunda prestação. Comecei a confessar. Pegava a chave e ficava imaginando um carro zero. O meu carro só entrava ele é muito grande, então eu tinha que estacionar de ré. Então eu estacionava o polo de ré, visualizando que eu estava estacionando um carro grande. A visualização, eu ficava cheirando esse carro, sentindo esse carro e declarando esse carro, sem ver. E aí era fé, eu ficava declarando, vai ser meu próximo carro, vai ser meu próximo carro. E realmente foi o meu próximo carro. Eu só estou contando isso, não é que eu quero falar de carro. Vocês estão entendendo? Eu estou falando que aquilo que você começa a confessar, crendo e confiando, isso acontece. E na conferência agora, eu estava lá, eu comecei a lembrar que eu tinha parado de confessar. Eu tinha parado de confessar algumas coisas e é por isso que as coisas pararam de acontecer. E hoje veio muito forte. Creia, confie e confesse. E para finalizar, ontem o Fernando Leal ele falou assim que nós estamos numa viagem nessa terra e que tem um grande avião. Vocês já viram, no avião tem a classe econômica e tem a classe executiva. Né? Para os que creem e confessam, vão na classe executiva. Vão comendo do melhor, vão tendo melhor atendimento e a melhor assistência. E quem não crê e não confessa, passa o resto da vida na classe econômica. Olha, interessante essa avaliação. E eu estava indo com a minha mãe, e eu lembrei de uma primeira viagem que eu levei minha mãe de avião, vou fechar com essa. A primeira viagem que eu levei com a minha mãe de avião, ela passou a noite sem dormir. Primeiro, ela não queria ir, porque era de avião, que ela pensava que ia morrer. E ela falou, vou morrer. Eu falei, mãe, não vai morrer. Se morrer é chique, porque vai morrer de avião, é morte chique. Coisa boa, melhor morrer de avião do que ser atropelado aqui na rua, não é? É que lá em casa a gente tem assim, o sistema meio de choque bruto, né? Que tudo dela ia morrer. Não vou para a praia que eu vou morrer. Mãe, morte chique. Morreu na praia, chique, as coisas boas. Bora. É a forma da gente conversar lá em casa. E aí a gente foi nessa viagem. Gente, e realmente, chegou na viagem, ela não dormiu direito à noite. Quando ela entrou no avião, e aí ela sentou lá bonitinho e organizou, e foi tudo, e o avião subiu e começou a dar uma turbulência. E ela, Carline, está dando uma tribulação. Eu, o quê, mãe? Está tendo uma tribulação. O quê, mãe? Turbulência. O quê, mãe? E eu fico ouvindo, turbulência? E eu, o quê, mãe? E aí eu falei, aí ela, sorrindo, e ela começou a gritar aquela maior turbulência, e ela falando que era uma turbulência. E eu, o quê? Uma tribulação? Mãe, está precisando de tribulação. E ela começou a gritar. De alegria. E ela, uhul. Eu, o que é isso? E eu lá orando para o avião não cair, que eu falei que podia morrer. Eu, pai, em nome de Jesus, segura esse avião. Pai, em nome de Jesus. E ela, uhul. Gente, ela se divertiu na viagem. O avião estava lá, maior tribulação. E ela se divertiu. Não tem a aeromoça? E os homens, como é que chama? O aeromoço, que é o comissário. E o aeromoço, que é o comissário bonitão, sentou do lado dela. E eu falei, não, eu vou sentar do lado dela. E ela, por que você tirou aquele bonitão do meu lado? Falei, mãe, aí por isso. Mãe, pelo amor de Deus. E eu orando para chegar, né, na viagem. E ela se divertindo. E ela, que hora que sai? Que hora que a gente chega? A gente já tinha chegado, já tinha voado, já tinha passado a tribulação, da turbulência. E ela sorrindo, se divertiram. Aquilo que ela pensava que ia trazer morte, trouxe foi alegria. Ela se divertiu numa turbulência. Você sabe que Deus me trouxe essa memória essa semana? A gente precisa se divertir até nas turbulências, turbulência. A gente precisa se divertir. A gente precisa se divertir nessa nossa viagem. A gente precisa fazer como a minha mãe fez, se divirta. Se divirta nessa viagem, sabe? Curta essa viagem. Sorria, como a Sandra aqui, né? Ontem a gente saía correndo. Como você ia reagir? Como você ia reagir se o que você tanto deseja já tivesse acontecido? E ontem a igreja lá pegava fogo, porque a gente começou a correr, a gritar e a celebrar como se já tivesse acontecido. E é assim que tem que ser na nossa vida. A gente precisa sorrir, a gente precisa entender que esse próximo ano eu não vou mais passar chorando. Eu vou entrar nele sorrindo. Não importa a situação, não importa a circunstância, não importa o que não chegou, não importa o que não conquistou. Essa é agora da gente começar a
celebrar aquilo que ainda não chegou na nossa vida. Não é a situação que vai fazer a diferença. O que vai fazer a diferença é como eu me comporto nessa vida. Se chegou ou se não chegou. Eu decido celebrar. Eu decido sorrir na turbulência, na tribulação, seja como for, como você interpretar. Mas a gente precisa decidir se levantar todos os dias para abalar o inferno, para mover o céu e para sorrir, celebrando. Dança aqui comigo. Celebrando. Dança, cadê? Cadê a dança? Cadê a dança? A gente precisa passar essa vida celebrando. A gente precisa tirar o foco do medo e a gente precisa colocar o foco entendendo que há um Deus poderoso e que vai nos guiar. E encerrando parte 3, né? A gente aprende com o pastor José. Encerrando parte 3, eu lembro de tem hora que a gente vai precisar de um empurrão. Você sabia que tem hora que a gente precisa ser empurrado por alguém para poder avançar, para ter avanço? Né? A última das minhas histórias, né? Eu estava num toboágua, eu sempre tive medo de água, assim, de piscina, eu sofri afogamento, então eu sempre carreguei esse negócio. E um dia a gente foi para um passeio no clube, eu, minha prima, esposa, os filhos, e tinha aquele toboágua. Sabe aquele toboágua que as crianças de 3 anos vai e desce, e se diverte, e sobe, criança de 3 anos, o bebê recém-nascido, ele desce, tá tudo bem. Você sabe aqueles toboágua dessa altura assim? Aí eu falei, não, se essa menina aí consegue, eu também consigo, não vou morrer afogado. Os meninos levantavam, a água dava na canela. Eu falei, não, essa eu vou. Aí eu peguei e fui, né, que eu fico querendo mostrar pro meu filho que eu sou forte, que eu sou fera. E eu subi, né, meu filho era menorzinho, e eu subi. Gente, quando eu estava lá em cima, não era baixinho, não era. Aí eu comecei a olhar e começou a dar aquele, meu Deus do céu, e se eu descer lá, meu Deus do céu, se eu morrer, se eu não conseguir levantar, se eu me afogar, e se eu passar vergonha? E eu comecei parada lá no toboágua, de que as crianças de 3 anos toda hora descendo. E eu lá fui parando, meu Deus do céu, e se eu passar vergonha? E eu comecei a pensar em tudo que eu ia passar, na vergonha, no ridículo, se eu ia morrer, se eu ia me afogar. E eu comecei a lembrar do afogamento, eu comecei a lembrar do meu trauma, e eu comecei a pensar, não vai dar certo, eu vou descer, eu vou voltar. Só que tinha um monte de gente atrás de mim, e a galera, os moleques de 2, 3 anos. Eu falei, o meu pai do céu. E meu amigo chegou por trás dele, o que foi, Carlene? Eu falei, nada, eu vou voltar. Ele falou, não, você não vai voltar, não. E tibum! Gente, quando ele fez tibum, eu fui eu cheguei lá embaixo, Spotify, desesperado. Eu cheguei e falei, isso me tomou como lição. Tem hora que você precisa ser empurrado. Tem hora que alguém tem que pegar e sacudir você e falar, bora! Você consegue, para de ser medroso, para de ficar chorando, para de ficar olhando para suas frustrações, é hora de avanço, é hora de mudança. Mas a mudança só acontece quando a gente decide ir. E se alguém tiver que te empurrar, deixa essa pessoa te empurrar. Mas você precisa se levantar e avançar. A gente precisa se levantar e avançar. Não dá mais para a gente ficar paralisado esperando o medo chegar, esperando a morte chegar. Não dá para a gente passar essa vida esperando a morte chegar, esperando o urubu chegar. Não, nós vamos passar essa vida sorrindo, celebrando. E para celebrar, né, antes da gente, eu quero pedir para o louvor já ir ministrando um louvor para a gente, mas eu quero convidar quem estiver aqui, que ainda não se posicionou em Cristo, ainda não reconheceu Jesus como seu único Senhor e Salvador, e que ainda falta essa mudança, que ainda tem dúvida, mas que hoje quer tomar essa decisão de realmente ter Jesus habitando em você. Essa foi a primeira e melhor decisão que eu tomei na minha vida. Vim na frente e declarar: Jesus é o único Senhor e Salvador. Se tem alguém aqui, nessa noite, que ainda não fez essa confissão, mas que arde no seu peito, você tomar essa decisão, não importa a circunstância, não importa a situação, não interessa, nem que você seja empurrado agora, nem que seja a pessoa que te trouxe, ela vai pegar pela sua mão e vai vir junto com você, mas que você se levante nessa noite e você tome a melhor decisão da sua vida.